Pode deixar, pode deixar. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agradecemos aqui a presença de todos. A cerimônia de outorga do título de cidadão jacareiense ao senhor José Edivar Simões. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Jacareí nos canais 39.2 UHF Digital, 12 da NET e também pela internet em nossas redes sociais. Vamos agora nominar as nossas autoridades que compõem a nossa mesa diretora dos trabalhos. Preside esta sessão solene o excelentíssimo presidente desta Casa, vereador Abner Rosa. Também compõe a mesa o nosso secretário municipal de Esportes e Recreação, senhor Dorival Leal Moreira, além do nosso vereador, autor deste decreto que gerou a homenagem de hoje, Dude. Senhoras e senhores, vamos então agora receber com uma calorosa salva de palmas o homenageado desta noite, senhor José Edivar Simões. Para a abertura da solenidade, passamos agora a palavra para nosso presidente, vereador Abner Rosa. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão solene. Convido a todos para entoar o hino nacional e, em seguida, o hino de Jacareí. Pátria amada,
tranquilos seremos, tuas graças e teus cidadãos. Escondemos amor nos morenos, sempre iguais como puros irmãos. Morado do Progresso, do Portinho, cidade de paz, Jacareí, que vencer o futuro não dista novamente serás. Deus paulista, morado do Progresso, do Portinho, cidade de paz, Jacareí, que vencer o futuro não dista novamente serás. Deus paulista, e a tua alma é um sonho brilhante pra conduzir teu povo feliz. Mas ela flor do vale gigante, em comando deste país. Lá de escolas de fé e de igrejas, de comércio divino ideal. Sabemos que é preciso que sejas deste vale como capilar. Morado do Progresso, do Portinho, cidade de paz, Jacareí, que vencendo o futuro não dista novamente serás. Deus paulista, morado do Progresso, do Portinho, cidade de paz, Jacareí, que vencendo o futuro não dista novamente serás. Deus paulista. Senhoras e senhores, neste momento agradecemos aqui a presença dos nossos vereadores, Hernani Barreto, Maria Amélia e vereador Roninha. Agradecemos também a presença do senhor Adriano Capucci Abdala, coordenador técnico do basquetebol Jacareí, que está aqui representando a ABJ, Associação de Basquetebol de Jacareí. O senhor Adir da Silva Rossi Júnior, diretor social e ex-presidente do Trianon Clube. E o senhor Everton José Costa Pereira, primeiro-tenente, que está aqui representando o Coronel Gomes, comandante do 41º Batalhão Municipal do Interior. E agradecemos aqui, é claro, a presença de todos os demais neste plenário. Sobre este decreto, senhoras e senhores, ele é legislativo e o título de cidadão jacariense ele é concedido ao senhor José Edivar Simões, que é fruto deste decreto número 459, de 28 de setembro de 2022, do nosso vereador Dude. Este título ele é a mais alta honraria que a Câmara Municipal concede em nome deste povo jacareense para as pessoas que tenham de forma direta ou indireta prestado serviços relevantes para a nossa comunidade, trazendo assim significativa contribuição para o município. Pelo exercício dessas atividades, sejam elas públicas ou privadas. Vamos agora conhecer um pouco mais da história do senhor José Edivar Simões por meio de um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí em parceria com o gabinete do vereador Dude. José Edivar Simões nasceu em São José dos Campos em 23 de abril de 1943. Este quase octogenário é casado com Luzia e tem 4 filhos: José, Natália, Henrico e Eduardo. A vida de Edivar está atrelada ao esporte desde sempre, ainda na infância nos anos 50. Defendeu, por exemplo, as camisas do Tênis Clube, Corinthians, Palmeiras, Trianon de Jacareí. Nelas,
a mesma galhardia que fez dele um atleta inigualável. Isso sem falar da maior das camisas, a da seleção brasileira, onde conquistou o bronze na Olimpíada de 64 em Tóquio, o vice-campeonato do Sul-Americano de 66 e o vice-mundial em 70. Decidiu encerrar a carreira antes dos 40 anos e teve trajetória igualmente vitoriosa como treinador, a função escolhida por ele. Foi técnico do São José e Monte Líbano. Nestes clubes, ganhou a Taça Brasil na década de 80. Comandou a seleção nacional em 7 oportunidades também. Em 2004, convidado pelo Corinthians, surpreendeu ao aceitar o cargo de diretor de futebol e por 3 anos desempenhou a tarefa. Em junho de 2020, a brilhante trajetória foi coroada pelo público. Edivar Simões foi eleito por meio de votação em um site de esportes o melhor atleta da história do Vale do Paraíba. Por tudo isso, por ter deixado por onde passou um rastro de competência e talento, recebe agora o título de cidadão jacareiense, sendo homenageado pelos seguintes amigos. Boa noite, Edivar. É um prazer estar prestando essa homenagem a você. E eu lembro quando nós jogamos juntos no Trianon, eu tive uma passagem interessante. Primeiro que você e o Edivar me chamavam de... Aliás, você e o Pedro Ives me chamavam de Cisco Kid. E uma noite, jogando contra o Palmeiras, você saiu num contra-ataque e eu fui atrás de você. E você, em vez de fazer a bandeja, jogou a bola para trás. E eu quase engoli a bola. A vida é feita de oportunidades que Deus nos dá. E quando eu tinha meus 17 anos, formou-se aqui no Trianon um time principal. E nós que éramos do juvenil e infantil, fomos completar a base desse time. E veio Edivar, veio Valtão, veio Josildo, Pedro Ives, Biratã, José Luiz Olaio, Joia, e começamos aqui um time que fez sucesso durante muitos jogos. Disputamos a final do Campeonato Paulista e a minha lembrança com o Edivar é o aprendizado que eu tive com ele. Quando nos treinos sobrava para eu poder marcá-lo e várias vezes ele parava o treino, não é assim que tem que marcar, é desse jeito. A gente percebia a dedicação que ele tinha para todos nós, reservas, né? Eu sendo o último reserva do time, inclusive, tinha essa dedicação, essa paixão de falar, olha, a bola tem que estar na nossa mão, a gente não pode ficar sem a bola na mão, é isso para a gente ganhar jogo, e dava dura mesmo para a gente aprender. Aprendi bastante, aprendi muito a marcação com o Edivar, isso marcou na minha vida e essa oportunidade que Deus me deu. Eu quero agradecer. Edivar, parabéns, você merece muito mais, cara. E Edivar, cara, a gente tem tanta coisa, né? Tanta história. Então eu vou contar 2 aqui. A primeira, quando você teve a coragem de lançar no Palácio dos Esportes contra Real Madrid, União Soviética e Iugoslávia. Eu ainda era o primeiro ano juvenil e você me pôs para marcar. E eu lembro que ali naquele corredor passava Bielkov, passava Sabonis, passava o Drazen, e você virou para mim e você vai marcar aquele cara lá. Você sabe quem ele é? Eu falei, não sei quem ele é. E era o Bielkov, russo, armador. Aí todo mundo deu risada por eu não saber quem era o Bielkov e eu virei garotão, né? Tudo bem, ele também não sabe quem eu sou, então vai ficar tudo tranquilo, ficamos iguais. E eu acho que aquele torneio foi um divisor de águas. Meu agradecimento por você é imenso. Agora, o principal foi quando depois disso, eu já estava ali meio estabelecido aos meus 19 anos, Edivar, e parei de estudar, né? E você me voltou para a equipe juvenil. Se eu não estudasse, enquanto eu não voltasse para a escola, para a faculdade,
você não me recolocou na equipe adulta mesmo, já sendo um talento. E eu vou te falar, cara, isso me ajudou e me ajuda até hoje. Isso que move a minha vida, esse diploma que eu tenho hoje. Então foi graças a você, porque naquela época que eu queria era comprar meu carro, era andar com os caras mais velhos, mas graças a você, Eduardo, eu voltei para a escola, acordava às 5 da manhã, pegava metrô, pegava trem, fazia a Fevisa lá em Santo André, mas me formei hoje, inclusive estou na academia Competition, que ninguém trabalha aqui sem ter um CREF, né? Então, graças a esse CREF, eu consegui fazer minha vida hoje, um homem de 53 anos ainda, no meio do basquete, mas nunca, jamais vou esquecer aquele nosso começo, aquele nosso início, eternamente grato por tudo que você fez por mim, tecnicamente, taticamente, mas principalmente como ser humano, a forma como você cuidou de mim, a forma que você me orientava como fazer com os recursos financeiros também. Edivar, muito obrigado, homenagem mais que merecida. Câmara dos vereadores de Jacareí, parabéns para vocês, cara. O Edivar também merece uma homenagem todo dia. Obrigado, Edivar, de coração. Obrigado por tudo. Edivar, de presente para você, tá bom? Como você me ensinou tudo, como você... Cara, você sabe o valor que você tem para mim? Olha quem eu trouxe para te dar uma palavrinha também. Fala, Jacu! Que saudade! Um dos maiores jogadores da história do nosso esporte, José Edivar Simões. Craque do Corinthians, muita gente não sabe, mas ele tem medalha de bronze olímpica em Tóquio 64, além de ter sido um dos melhores jogadores do Campeonato Mundial de 70 disputado na Iugoslávia. Aí vão me perguntar, qual medalha que o Brasil conseguiu? Só a medalha de prata. E ganhamos dos Estados Unidos com o Bill Walton no time americano, lá em Ljubljana, terra do Doncic. Edivar, beijo grande pra você, você realmente merece tudo e muito mais, porque afinal de contas, o que você fez por esse esporte, dificilmente ele vai retribuir. E eu te apurrinhei bastante junto com o Luciano, hein? Mas isso é uma outra história que fica pra outra vez. Beijo! É isso aí, Edivar, você merece tudo e muito mais, tá bom? Obrigado, aproveita bastante aí essa sua noite. Boa noite a todos. Mais do que uma honra, um privilégio em poder deixar uma mensagem a esse extraordinário atleta, técnico e cidadão brasileiro José Edivar Simões. Comecei a conhecer Edivar quando transmitia ainda pela Rádio Clube os jogos do Trianon, e ele, já parando como jogador, e assim mesmo sempre indicado como um dos melhores do mundo pelo basquete americano. Convivi outra etapa com ele, quando fui para a Jovem Pan, e no começo da década de 80, ele dirigia o Monte Líbano e viajei com ele por vários países e consultando os campeonatos mundial interclubes de basquete. Jacareí presta uma homenagem mais do que. Quero cumprimentar o vereador Dutti, o autor, quero cumprimentar os vereadores que aprovaram e, principalmente, como jacareense que sou, estou de braços abertos a receber esse jacareense agora de direito, mas sempre foi um jacareense de coração. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, um grande abraço do José Edivar Simões. Conheci o Edivar em 1967, quando estávamos em treinamento com a seleção para disputar o Campeonato Mundial no Uruguai. Nos tornamos vice-terceiro lugar neste campeonato. Em 1970, em outra seleção, fomos convocados para disputar a Copa do Mundo na Iugoslávia. Conseguimos o segundo lugar, vice-campeões do mundo. No meu retorno, eu me transferi para São José dos Campos para jogar no Tênis Clube de São José dos Campos, juntamente com Edivar, Pedro Ives, Josildo, etc. Conseguimos alguns títulos regionais, jogos abertos e outros que disputamos
durante esse período. Após esse tempo, eu fui para São Paulo jogar no Palmeiras e o Edivar foi ser técnico no Trianon. Eu vim para o Trianon para jogar juntamente com ele, onde disputamos vários campeonatos. Posteriormente, o Edivar ficou técnico do Trianon e nós continuamos jogando sob o comando dele. Posteriormente, o Edivar foi para o Monte Líbano, onde ficou um técnico com vários títulos. Edivar, quero agradecer você por sua amizade e companheirismo e parabenizá-lo pela merecida homenagem. Abraços. É um prazer muito grande falar de Edivar Simões. Eu comecei a jogar basquete com 11 para 12 anos de idade. Eu fui o jogador mais jovem aqui de Jacareí a fazer parte da equipe profissional do Trianon. E graças ao Edivar Simões, eu aprendi tudo em relação ao basquete. O Edivar foi uma pessoa que me ensinou muito fundamento. Bandeja com a mão esquerda, bandeja com a mão direita, se proteger na bandeja, arremesso, fazer a bandeja num tempo só, porque eu sempre não fui muito alto, né? Sempre fui baixo. Então, quando eu fazia a bandeja num tempo só, eu ganhava, né? Em altura dos grandões. Sempre ficava depois dos treinos, a gente sempre ficava, e eu sempre ficava pegando bola. Os mais jovens sempre ficavam pegando bola para os mais velhos, né? E eu sempre ficava observando a maneira de arremessar do Edivar, a maneira como ele se portava dentro da quadra. E eu estava pensando em desistir. Eu sou de família bem simples. Meu pai era alfaiate. Eu tinha que prestar o tênis do meu irmão para poder treinar, só para vocês terem uma ideia. E aí um belo dia o Edivar reuniu o pessoal e começou a falar de cada um dali. Daí ele pegou, virou para mim e falou assim: olha, você tem um arremesso mais parecido com o meu. E isso aí foi uma injeção de ânimo para mim. Depois disso aí que ele falou, eu sempre o admirei, né, como um grande jogador. Falei, poxa vida, se o meu arremesso é parecido com o dele, então, né, vamos continuar. E continuei jogando. E daí a vida me levou para outros caminhos, acabei continuando sendo jogador de basquete. Mas, Edivar, eu nunca tive essa oportunidade de falar isso para você. Mas, de coração, eu quero te agradecer por tudo que você me ensinou, porque eu trouxe para a minha vida pessoal. Hoje, graças a Deus, eu tenho meus filhos, tenho meus netos. E muito do que eu aprendi com você dentro da quadra, eu trouxe para a minha vida pessoal. Você ajudou a moldar, a formar a minha personalidade. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Olá o pessoal de Jacareí, os colegas todos de Jacareí, essa grande cidade. Ao meu amigo Edivar Simões, parabéns pela homenagem. E fui convidado aqui para falar um pouquinho da minha relação com o Edivar. Essa relação que começou em 1980, se eu não me engano, quando ele e o Biratã Pereira, Maciel, meu grande Bira, estiveram em Brasília fazendo uma palestra, dando uma palestra, e eu jogava naquela época, nós estávamos jogando os Jogos Escolares Brasileiros, o JEBs, e eu jogava para Brasília, e o Edivar foi lá, assistiu e fez um convite através do nosso amigo Delmar Bufulim para que eu viesse então jogar em São José dos Campos. E assim fui, com muito prazer. E juntos lá ficamos aproximadamente 3 anos, 3 temporadas em São José. Daí fomos juntos para o Monte Líbano, onde tivemos um grande sucesso profissional, né, grandes resultados, chegamos até vice-campeão mundial com o Monte Líbano. Lá foram 9 anos, depois mais 2 anos no nosso glorioso Palmeiras. Então é uma relação de muito carinho, de muito afeto, onde inclusive o Luzia sempre diz que quando eu ligo, Edivar, é o seu filho de Brasília que está te chamando. Então é com muito prazer que eu recebo isso e fico muito feliz pela homenagem e pela oportunidade de estar aqui falando com vocês todos. Parabéns ao Edivar, parabéns a Jacareí
por essa homenagem muito merecida ao Edivar. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Novamente, parabéns, Edivar, você merece, cara. Senhoras e senhores, passamos então agora para a entrega da homenagem. Convidamos então toda a mesa para que venha à frente fazer a entrega do título. Senhoras e senhores, então, por tudo o que José Edivar Simões representa para o nosso município, hoje ele recebe o título de cidadão jacareiense. Passamos agora para a fase dos discursos e convidamos primeiramente o senhor Adir da Silva Rossi Júnior, diretor social e ex-presidente do Trianon Clube. Boa noite, senhor presidente, Abner, Rosa, boa noite, Dude, o grande autor dessa homenagem maravilhosa ao Edivar, com certeza está trazendo um grande prazer para ele também. Dori, nosso secretário de esportes, e claro, o homenageado, Edivar, parabéns, a gente ficou muito satisfeito, em nome do Trianon, ver que você está sendo homenageado pela cidade. Boa noite a todos os presentes, vereadores, Maria Amélia, Roninha, Hernani, membros da plateia, atletas do ABJ, familiares do Edivar. Com certeza, para a gente, hoje é um dia muito especial. Edivar, aqui em Jacareí, há muitos anos, a gente foi criado essa torcida pelo esporte. E o basquete foi o que trouxe mais alegrias para nós, todo esse período. Eu me lembro que eu era criança e que meu pai assistiu os jogos do Trianon e a gente ficava na arquibancada, aqueles jogos glamourosos, brigados com Francana, Sírio, né? Era uma loucura mesmo, eu tenho certeza que você viveu momentos especiais. A gente já tinha uma vontade muito grande que você fosse homenageado. Ano passado, você esteve conosco lá no Trianon, uma homenagem muito legal, capitaneada pelo pessoal do Trianon, o Tonho Sassano fez aquela homenagem. Uma pequena homenagem, mas verdadeira, sincera mesmo, de coração. O Trianon tem muito agradecimento a você, porque hoje, se você fizer uma rápida pesquisa pelo Google, gente, põe o nome do Edivar que aparece. Jogou no Trianon Clube de Jacareí. Isso, se você pensar bem, leva o nome do Jacareí para o mundo inteiro e do Trianon, consequentemente. Então, para a gente é uma grande alegria, uma grande satisfação essa homenagem que o vereador Dude e todos os outros vereadores fizeram para você. Então, a gente do Trianon fica feliz, sabe que isso
vai trazer ainda mais divisas para nós, porque seu nome é levado a todos os cantos. Eu vi uma reportagem recente que você foi eleito o atleta do Vale do Paraíba, né? Principal atleta. Isso a gente fica mais feliz ainda. Né? Nesse intuito, quando o Dude nos convidou do Trianon para vir falar aqui, eu estou falando em nome do presidente também, do Vicente Lamana Neto, nós pedimos ao nosso decano, que é o atual presidente do conselho, Fábio Bertoncello, que traçasse umas palavras. Então eu vou ler para você aqui, depois a gente vai te entregar, mas é de coração mesmo do clube. Prezado José Edvar Simões, o Trianon Clube de Jacareí, associando-se à justa e merecida homenagem que ora lhe é prestada pela Câmara Municipal de Jacareí, gostaria de pedir licença e aproveitar deste momento para cumprimentá-lo e agradecer-lhe pela sua vitoriosa vida e carreira dedicada ao esporte brasileiro e mundial. Precisaríamos de algumas páginas para relatarmos todos esses feitos conquistados com muito suor, dedicação e respeito aos companheiros e adversários. O que nos alegra e muito nos orgulha é termos a certeza que alguns desses momentos foram marcados pela sua passagem defendendo as cores do azul e branco do nosso amado Trianon Clube de Jacareí. A flâmula, símbolo do nosso clube, que agora lhe entregamos, embora de ínfimo valor material, representa para nós a esperança que sejamos sempre lembrados, já que jamais o esqueceremos. Deus o proteja e conceda junto aos seus familiares muita paz, saúde e alegrias. Parabéns e obrigado por tudo e sempre. Gostaria de convidar o Bruno Capelli, que é nosso diretor de esporte, também ex-presidente, para entregar para você essa homenagem. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Adriano Capucci Abdala, da Comissão Técnica da ABJ, Associação de Basquetebol de Jacareí. Oi? Tá ok. Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, né? O presidente da Câmara, Abner Rosa, os vereadores presentes na figura do Dude, nosso querido amigo, nosso querido vereador, idealizador desse projeto legislativo, decreto legislativo, as autoridades municipais na figura do nosso amigo Dori, secretário de Esportes, Pardal, nosso diretor de Esportes, parceiro, o cara que acreditou em mim, não posso deixar de falar. Desculpa, gente, é que realmente é uma questão pessoal, né? Sou muito amigo do Júnior, filho do Edvar, a gente tem uma relação de amizade muito bacana e verdadeira, e essas coisas emocionam a gente, né? Também queria cumprimentar aqui presentes os ex-atletas que estão aqui, querido Valtão, Cadum, Marcel, Celai, o Júnior também como ex-atleta, e falar para vocês, os mais jovens com quem eu trabalho, nós também temos aqui 2 campeões pan-americanos. Vocês cansam de ouvir as histórias do campeonato pan-americano que o Brasil ganhou lá dentro dos Estados Unidos? Nós temos 2 aqui, representantes dessa geração, o Cadum e o Marcel, tá? Só para vocês saberem, vocês têm que aprender sobre o basquete, gente. História é isso aqui, ó. Vocês estão vendo a história na frente de vocês. Isso é muito importante. São figuras marcantes do desporto nacional.
foram homens que escreveram com H maiúsculo a história do nosso basquete, que mundialmente foi considerado no século XX a quarta potência mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, União Soviética e Iugoslávia. Tá? E agora queria cumprimentar a grande personalidade da noite, né? O ilustre Edivar, José Edivar Simões, um profissional icônico do basquete brasileiro. Um homem que representou sempre com muita qualidade, personalidade e dedicação todos os clubes pelo que passou. Porque passou como técnico e lá atrás como atleta. Eu, trabalhando hoje, bem modestamente, me inspiro. Fiz alguns simpósios acompanhando as palestras do Edivar, alguns cursos, e uma personalidade marcante, extremamente forte e aguerrida. Um profissional, como a gente dizia antigamente, um profissional como manda o figurino, extremamente autêntico, às vezes polêmico, impositivo, questionador, emotivo, muito passional, mas acima de tudo cerebral, com uma inteligência, um QI para o jogo absurdo. É uma coisa fora da curva mesmo. Nós amantes hoje, os amantes do basquete, como a gente chama o grande jogo, o esporte da bola laranja, para mim e para muitos que estão aqui, o melhor esporte do planeta, o mais emocionante. Tenho certeza que todos nós nos sentimos honrados com a presença e com essa justa homenagem ao Edivar. E a nossa cidade também, a nossa cidade de Jacareí hoje se enriquece um pouquinho mais, né? Tendo a certeza que também a cidade se sente honrada em acolher um cidadão, um filho tão querido e tão ilustre, que a partir de hoje é cidadão jacariense. Parabéns, Edivar, parabéns ao Dude pela indicação, aos nobres vereadores por acompanharem, e obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Edivar. Esqueci de uma coisa, tem um presentinho também, a ABJ, Associação de Basquetebol de Jacareí, a qual eu sou o coordenador, fez uma camiseta para poder entregar ao Edivar, uma camiseta personalizada para poder entregar. Nosso atleta aí, o Rafael, está vindo trazer, Rafael Bueno, essa camiseta. Senhoras e senhores, continuando com a nossa fase dos discursos, convidamos agora o nosso vereador Hernani Barreto. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar, em nome do nosso presidente Abner, todos os vereadores, agradecer pela oportunidade de estar subindo aqui, representando vocês, cumprimentar os internautas, telespectadores, cumprimentar na pessoa do Dori, nosso secretário de Esportes e Recreação, todos os demais secretários, autoridades que aqui estão, cumprimentar o Dude de maneira muito carinhosa, por ter essa iniciativa de apresentar essa propositura e de fazer com que uma pessoa que tanto se dedicou para o esporte e ajudou a todos nós, né, tivesse em vida recebendo uma justa homenagem. Cumprimentar o Adir, o Adriano, na pessoa do Adriano cumprimentar os representantes da ABJ, os técnicos, o Manu que está aí, o pessoal que jogou, que foi atleta, que joga ainda, os atletas, os ex-atletas,
para mim é uma satisfação muito grande, e não esquecendo também do Everton, que hoje aqui representa o Coronel Gomes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu acho que falar da história do Edivar no esporte seria até redundante. Eu acho que desnecessário por tudo que você já fez e que está colocado hoje até de uma forma mais simples pelas redes sociais. Foi citado aqui, basta você colocar no Google a história do Edivar, que a gente já vai saber um pouquinho da grandeza de tudo que ele fez para o esporte nacional. Mas, Edivar, tudo que você fez teve muitos reflexos. E eu sou prova disso, porque muitos atletas passaram pelas suas mãos. E eu comecei a jogar basquete com 7 anos de idade, e você foi técnico do meu tio, que é padrinho. Eu não venho de uma família de esportistas. Meu tio era o único de uma família de 10 irmãos que começou a praticar um esporte, e foi o basquete. E ele, como meu padrinho, começou a me incentivar. E eu comecei a jogar no Trianon Clube, tive também o Bira como meu técnico, o Alberto, que apareceu aqui, foram pessoas também que contribuíram muito para a minha formação. E logo, na tenra idade, eu já escutava falar de você. Escutava, não tive o privilégio de vê-lo jogar, mas eram sempre histórias de uma pessoa enérgica, disciplinador, um educador. Danilo relatou aqui, se não estudar, não vai jogar. Mas uma pessoa de um coração enorme. E eu continuei minha trajetória. E aí Deus me proporcionou, depois de alguns anos, ser convidado pelo Zé Geraldo para a gente fazer parte de uma equipe em São José dos Campos, que na ocasião nós ficamos na vice-colocação da 2, subimos para a divisão especial. E naquela ocasião, um jovem, muito talentoso, que estava jogando no Palmeiras, tinha se machucado. E aí tinha voltado para São José, o Júnior. E o Júnior chegou, começou a treinar, e eu, molecão, né? Jogava na mesma posição que o Júnior, era amador. Falei, pô, com toda a história desse cara, já vou comer um banco danado, né? Pode esquecer. Mas o Júnior estava machucado. E começou a me passar muitos ensinamentos. Aprendi muito com aquele grupo, que, aliás, acredito que naquela oportunidade que nós subimos para a especial, depois São José não parou mais, né? E eu carrego isso para a minha vida. Toda essa humildade, toda essa simplicidade, porque a gente traz um ditado que de boas árvores tem bons frutos. E Edivar, confesso para você que nós, na semifinal de um campeonato, o Júnior estava machucado, mas ele já estava se recuperando, e eu falei assim, pensei, né? Falei, pô, mas esse cara eu acho que não joga tudo isso não. E naquele dia ele entrou, ele fez 48 pontos, deu uma enterrada desse tamanho aí, deu uma enterrada no meio do garrafão, que eu não sei nem de onde surgiu. Falei, caramba, que absurdo. Mas, Júnior, todo mundo falou, se você acha que o Júnior joga, o Edivar jogou 10 vezes mais. Então, eu quero muito agradecer a sua história, a sua participação no esporte, porque eu colhi esses frutos. Então, se eu tive a oportunidade depois de estudar, através de Bolsa Atleta, é porque alguém deu um pontapé inicial, mas esse alguém também recebeu um impulso, que foi de você. Que Deus continue te abençoando, porque você demonstra para nós que, embora o talento esteja contigo, esteve contigo nas quadras, você sempre foi um homem simples, um homem que gosta de fazenda, um homem que gosta das coisas simples e trata as pessoas com dignidade e respeito.
Meus parabéns, parabéns, Dude, mais uma vez pela iniciativa. Fique com Deus. Senhoras e senhores, convidamos agora então o autor deste decreto, nosso vereador Dude. Boa noite a todos. Em nome do presidente dessa casa, Abner de Madureira, cumprimento aqui os meus nobres colegas vereadores, Roninha, Maria Amélia, Hernani. Um prazer tê-los aqui nesse evento. Em nome do prefeito Isaías Santana, que não pôde estar presente hoje, cumprimento o secretário de esportes do município, Dori, também ex-jogador de basquete, né, Dori? Em nome do meu amigo Júnior, antigo adversário no basquete, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Júnior. Cumprimento todos os seus familiares, meu amigo Pedrinho hoje, que faz parte da família, a esposa, os familiares. Vocês não têm ideia a felicidade desse momento aqui hoje, não só para o senhor Edivar Simões, mas para mim também não como vereador hoje aqui do município, mas o que ele contribuiu na minha formação. Não dá para falar de uma pessoa só. Obrigado pela presença, Valtão, educador físico como eu, Cadum, um atleta do alto rendimento aqui do nosso município, Adriano, um amigo pessoal, também está aí na praia do basquetebol, qual cumprimento está aqui presente o presidente da BJ, o Rodrigo, Adir Rossi pelo Trianon, Everton, representando aqui o nosso comandante Gomes, que vem fazendo um excelente trabalho aqui no nosso município. Quem não sabe, Jacareí já foi uma das piores cidades do estado com relação à segurança. Hoje está muito segura. Marcel, o que falar do Marcel? Um dos maiores atletas desse país. É um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso município, que fez a dupla Oscar e Marcel para as crianças, o pessoal mais novo não sabe. Realmente, muito obrigado pela presença. José Olaio, que também jogou aqui com o nosso querido Edivar Simões. E aqui na arquibancada, aqui no nosso plenário, pode ser até chamado de uma arquibancada, que eu vejo aqui o Monstrinho, o Edson Fiorentino, o meu amigo Robertão, filho do Josildo, um dos maiores atletas que nós tivemos aqui nesse município, também foi meu professor na faculdade, o Danilo, enfim, Maurinho, tem aqui a nova geração aqui da BJ, meu amigo Manuel, enfim, Leandro, obrigado pela presença, a todos aqui da BJ, Caio, Rodrigo, muito obrigado pela presença. Não tem como falar do Edivar Simões se a gente não falar do esporte no seu contexto mais amplo. O esporte hoje, ele é uma ferramenta muito, muito importante para o desenvolvimento de um país. Se a gente for fazer uma reflexão sobre os Estados Unidos, hoje, para você ser atleta de alto rendimento, você precisa estar na universidade, senão você não consegue chegar, no caso aqui o nosso, no basquetebol. Você tem que estar lá na universidade. Se Deus quiser, um dia, nós vamos chegar nesse ponto aqui no Brasil. Esporte, bom a gente diferenciar, Edivar Simões, o esporte de alto rendimento, o esporte de participação, o esporte educacional. O esporte de alto rendimento é aquele esporte para os melhores. É um esporte exclusivo, onde jogam os melhores. O esporte de participação, ele tem como ferramenta a inclusão social. É o esporte para todos. É o esporte que a gente pratica hoje, Hernani. O final de semana, os basquete master, todos têm direito ao acesso ao esporte. E o esporte educacional, que é o esporte que tem como principal objetivo, como principal ferramenta, como principal objetivo, formar cidadãos. E o atleta de alto rendimento, ele também é um cidadão.
né? E é isso, Edivar, que eu queria te dizer. Hoje, você tem aqui, né, o espelho de muita gente, né, que trouxe da sua geração, da sua época, e teve com você como referência, desculpa por você, pessoas, cidadãos jacarienses, críticos, reflexivos, de valores, colaborativos, comprometidos, que resolvem os seus conflitos através do diálogo, que são proativos, né, e que tiveram no senhor e na sua geração uma referência, né, dos valores do esporte. Os valores do esporte são os valores do esporte, mas são os valores da vida. Porque quando você erra uma cesta de basquete, né, como que você lida com o seu erro? Como que você lida com o fracasso no esporte? A mesma forma você vai reagir na vida. Como que você reage com sucesso? Você também tem que respeitar os seus adversários quando você ganha. E esses valores do esporte que o senhor trouxe para o jacariense, não foi só para a minha vida, foi para a vida de todos nós aqui, estamos aqui presentes. Colegas que jogaram com o senhor não foi da minha geração, mas o senhor refletiu várias gerações posteriormente. Seu filho, Edivar Júnior, foi meu adversário na quadra, mas é meu amigo na vida, assim como o Adriano falou. Então, senhor Edivar Simões, obrigado pelo senhor ter plantado, eu estou lendo, mas são palavras minhas, tá, gente? Eu escrevi um pouco antes aqui. Pelo senhor ter plantado no coração de todos os jacarienses os valores do esporte e da vida, como respeito, solidariedade, comprometimento, saber lidar com sucesso, como eu falei, com fracasso, dentre outros. É reconhecimento da sua dedicação e do seu comprometimento com o desenvolvimento de uma sociedade do bem. E é por esse motivo, e com grande honra, que hoje a gente está concedendo ao senhor o título de cidadão jacariense. Parabéns por sua história. O título de cidadão jacariense é a maior honraria que uma cidade pode oferecer para uma pessoa que não nasceu em Jacareí. E o senhor está sendo homenageado hoje como cidadão jacariense pela história de vida que o senhor teve, não só aqui em Jacareí, como em todo o país. Parabéns, Edivar Simões. O senhor é de Jacareí. Senhoras e senhores, chamamos agora então o secretário de Esportes e Recreação da Prefeitura Municipal de Jacareí, senhor Dorival Leal Moreira, que hoje aqui representa o nosso prefeito, Isaías José de Santana. Boa noite. Em nome do nosso prefeito, Isaías Santana, saúdo a presença de todos. Cumprimento meu amigo Abner Rosa, presidente dessa casa, vereadores Roninha, Maria Amélia, Hernani Barreto, também jogador de basquetebol, Dude, também jogador de basquetebol, né? Não adianta, ainda está em atividade. E parabenizá-lo por esse decreto que outorga ao nosso querido, nosso grande mestre, Edivar Simões, o título de cidadão jacariense. Cumprimento também todas as demais autoridades, convidados e familiares. Confesso que estou extremamente feliz e emocionado de estar aqui essa noite e ter a oportunidade de compor essa mesa. É um encontro de gerações. Aqui nós temos várias histórias que compuseram
e formaram a história do basquetebol de nossa cidade. Desde sua formação, equipe fantástica, praticamente imbatível, composta por Edivar Simões. Nós temos outros representantes, Voltão, também fazia parte dessa equipe, foi meu técnico também, meu treinador. Nós temos aqui Zé Olaio, Maurinho, Edson, que está na arquibancada. Não contamos hoje com a presença do Flavinho Bonoc, que também de Jacareí compôs essa equipe, que ao lado de grandes outros nomes, como Pedro Ives, o Biratã Pereira Maciel, Osvaldo, Joia e tantos outros, fizeram um time que brilhantemente representaram nossa cidade de Jacareí. Esse time hoje, contando com o reforço de 2 nomes que também fazem uma história brilhante na atividade esportiva chamada basquetebol. E com muito orgulho agradecemos a presença. Nós contamos com a presença do Marcel e do Cadum. Muito obrigado pela presença de vocês. Falar sobre a história de Edivar Simões, títulos, conquistas, as disputas, suas vitórias, nós ficaríamos aqui por muito tempo contando essa história. E como bem disseram os que aqui me antecederam, basta colocar no Google e procurar saber quem foi Edivar Simões. Mas o Edivar, a nossa história é muito interessante. E eu vou contar um pouco aqui, Edivar, se você nos permitir. Eu era muito jovem, vamos retroceder um pouco ao tempo. Eu era muito jovem, iniciando os treinamentos de basquetebol, sentado por várias noites naquela arquibancada do até então ginásio Trianon Clube, onde ali tantos nomes passaram, como Edivar, Valtão, Bira, todos esses que eu citei, que fizeram parte dessa equipe. E ali era para nós um motivo de imenso orgulho, onde gritamos, torcemos, vibramos com a presença desses jogadores em quadra. Aí começamos a construir uma história de base e formação. Vocês eram os nossos espelhos. Na verdade, vocês foram construtores de sonhos. Vocês construíram os sonhos daqueles que viam vocês jogar e queriam ser igual a vocês. E nesses eu me incluo. Por várias vezes fiquei ali na arquibancada, torcendo, vibrando. Eu não posso esquecer um dia de treinamento. Logicamente, nós tínhamos os nossos treinadores, e nesse momento chegou Edivar. Nós, todos jovens ainda, e para a gente aquilo foi um momento inesquecível. Aquele que a gente gritava o nome na arquibancada, tanto torcia, veio nos visitar no treinamento e nos deu vários conselhos. Isso ficou marcado para todos nós que fizemos parte desse trabalho de iniciação esportiva na época pelo Trianon Clube. Esse foi o nosso primeiro momento, Edivar. Eu vou citar aqui 4 momentos. Esse é o primeiro. O tempo se passou, o Edivar parou de jogar basquetebol e se tornou um grande nome de técnico de basquetebol. Aí passaram os tempos, Edivar na quadra, no ginásio também do Trianon Clube, comandando a equipe do Monte Líbano, Cadum jogando, Pipoca, Israel, um time fabuloso. E do outro lado, a equipe de Jacareí, comandada pelo Mical, nosso carinhoso baiano, que assim carinhosamente o chamávamos, e nessa equipe de Jacareí, outros grandes nomes, como Agra, Painego, Cruxem, Zé Geraldo, e eu tive a honra de fazer parte desse time. Aí jogamos contra Monte Líbano, aqui em Jacareí. Não vou nem contar o que aconteceu no jogo, mas jogamos contra a equipe do Monte Líbano aqui e voltamos a nos enfrentar no ginásio do Monte Líbano. Isso, para mim, aquele momento passou um filme na minha cabeça. Eu falei, gente, eu sempre sonhei um dia ter essa oportunidade. E você, Edivar, você foi um construtor de sonhos. E naquele momento, eu me senti assim, realizado em olhar para o banco de reserva e ver você comandando esse time poderosíssimo e lembrar daqueles ensinamentos que eu ainda, quando jovem, você nos passou. Nosso segundo momento. Outro momento muito distinto. Aí eu já formado,
trabalhando na Secretaria de Esportes e Recreação, e estávamos realizando um jogo de basquetebol no nosso ginásio, casa cheia, lotado, que Jacareí tradicionalmente sempre foi a casa do basquetebol, e começou um murmurinho na arquibancada. Aí eu fiquei, o que será que está acontecendo? Aí me vem a notícia, Dori, o Edivar está aqui assistindo o jogo. Nós falamos, o que nós vamos fazer agora com o Edivar no nosso ginásio? Rapidamente nós fizemos o seguinte, pedimos autorização para os representantes da Federação Paulista de Basquetebol que se encontravam naquele momento, paramos o jogo. Simplesmente parou o jogo, no meio do jogo. Paramos, pegamos o microfone e fizemos uma homenagem ao Edivar Simões. Uma singela, simples homenagem. E o ginásio inteiro em pé aplaudindo o Edivar Simões. Nosso terceiro momento. E tão recentemente, como já foi falado aqui, tem uma tradição de nos reunirmos alguns jogadores que fizeram parte da história do basquetebol de nossa cidade. E o ano passado nos reunimos novamente e nos sentimos honrados com a presença do Edivar. Edivar, não temos como agradecer, não temos como achar palavras para dizer o tudo que você contribuiu, o tudo que você fez para o nosso basquetebol, não só da cidade, como também do Estado e do Brasil. E estarmos aqui presentes nessa noite, ao lado de grandes nomes que já citei, e outros tantos que não estão presentes, mas garanto que também gostariam de estar presentes, é uma imensa honra. Edivar, eu sei que o seu aniversário é dia 23 de abril, é seu aniversário. Dia 3 de abril é o aniversário da nossa querida cidade de Jacareí. Aproveito para cumprimentar a nossa cidade pelos 371 anos. E a você, Edivar, se eu não vê-lo, desde já, receba meu fraternal abraço e feliz aniversário. Edivar, que Deus abençoe, que Deus o proteja e que possamos não só estarmos nessas 4 histórias, que possamos juntos construir mais histórias para que possamos relembrar. Vida longa, Edivar Simões. A todos vocês, meu muito obrigado. Senhoras e senhores, enfim, com a palavra agora, o cidadão jacareiense José Edivar Simões. Tá bom. Meus cumprimentos ao presidente, ao Dude, Dorival, meus queridos ex-eternos jogadores, minha família, meus amigos. O Dude, eu vou começar fazendo uma correção na sua última frase, que você disse que eu me tornei um cidadão jacareiense. Não, eu diria que hoje você oficializou o Edivar como cidadão jacareiense, porque eu sinto isso minha carreira inteira, passando por Jacareí, e vou fazer uma confissão. A minha primeira partida intermunicipal de basquete foi aqui em Jacareí, com o nosso grupo lá do João Cursino, que treinava no tênis, mas nós tínhamos um grupo do João Cursino, e nós viemos jogar contra a turma da mesma idade, 13, 14 anos, aqui em Jacareí. E, inclusive, quem apitou foi Emílio Marques Mesquita. E ele era garoto apitando basquete. Então, minha primeira partida intermunicipal, mas não é oficial, foi aqui em Jacareí. Tá? E
No começo da década de 70, Paulinho de Tarso, Dr. Paulo de Tarso, eu chamo Paulinho pela amizade que nós tínhamos. Ele, junto com o Malik Assad, o seu Oswaldo era presidente do Trianon, Dr. Hélio, e o Nacibão, conhecido, a gente tinha essa liberdade de tratá-lo como Nacibão. Eles me convidaram para que viesse jogar em Jacareí. Eu confesso que, no primeiro momento, eu fiquei em dúvida, falei, projeto e tal, mas eu tinha a confiança no Paulinho. O Paulinho era a pessoa de minha máxima confiança. O Malik, prefeito. Resumindo, eu e o Pedro Ives, nós viemos para cá. Juntos, nós, na época, indicamos o Mical. O Mical veio, a princípio, como jogador, o Paulinho de Tarso era treinador. E depois, outros jogadores vieram para cá. Voltão, depois, mais tarde, veio o Zé Lisolaio, Josildo, que aqui está, o Robertão está aqui, representando o pai, que era irmão da gente, né? E hoje eu não dou mais aqueles tapas na cabeça, pode ficar sossegado, viu? O que eu estou falando isso, que ele era pequeno, ele e o irmão dele, os dois raparam a cabeça. E eu encontrava com ele na rua, quando eu encontrava, ele já fazia assim, que sabia que eu ia passar e dar um tapa na cabeça dele. Mas, eu, sinceramente, o que me surpreendeu, não a equipe que nós formamos, porque a equipe que a gente acabou formando aqui, depois veio o Joia, e depois, logicamente, chegou o Biratã, que para mim é top. E chegou o Biratã, mas o que me surpreendeu foi a torcida de Jacareí. Eu não imaginava, eu tinha jogado no Corinthians, então eu sabia a força de uma torcida forte, né? Mas aqui me surpreendeu. E por dois motivos. Primeiro, pelo que ela transmitia para a gente jogar, a força que tinha essa torcida. E segundo, pela receptividade que eu tive na cidade. E eu recebia, naquela época, como jogador, tá, com 30 anos, 31 anos, mas hoje eu vou completar 80 daqui 25 dias. Eu estou recebendo o mesmo carinho e recebi durante esse tempo todo o mesmo carinho, né? Derival, eu ia citar um momento meu aqui em Jacareí e você antecipou, mas eu vou reafirmar, o Júnior está aqui como testemunha. Um dia eu falei, Júnior, vamos assistir o basquete de Jacareí, eu gosto desse jogo lá, me sinto bem, a turma me trata muito bem, eu fico à vontade, vamos lá. Porque eu tinha uma certa dificuldade de assistir jogos no meu ex-clube. E eu lembro que eu sentei e fiquei meio, não querendo aparecer muito, fiquei meio encostado lá com o Júnior num canto. Foi quando houve essa homenagem que vocês fizeram, de parar o jogo, falar. Eu só vi isso. Aqui no Brasil, não lembro em outros estados. Fora, eu tive oportunidade, acho que o Cadu, o Marcel e o Zé Lisolaio também tiveram, no Real Madrid. O Real Madrid, o basquete do Real Madrid, é costumeiro isso. Se eles estão num jogo, não importa a importância do jogo. Se eles têm alguém que foi um ídolo lá, alguém que eles admiram, eles anunciam durante o jogo. Parou, intervalo, um tempo técnico, eles anunciam e faz com que seja atenção dada a esse atleta. E eu presenciei isso 2 vezes, porque muitas vezes eu joguei contra o Real Madrid, depois como técnico,
Então, eu tive a oportunidade de presenciar isso. E isso aí eu sinto normalmente. Eu era recém-casado, eu com a minha esposa, a gente vinha jantar em Jacareí, o cinema em Jacareí, meu cunhado está aqui, a gente vinha no carnaval de Jacareí, do Trianon, e tudo porque a gente, era como nós éramos recebidos, né? Vindo da amizade com essas pessoas que eu citei, o Nacibão. E no ano passado, que eu tive no churrasco aqui do Clube de Campo, eu fiquei emocionado. Tentei me esconder, tentei fazer com que fosse naturalmente, mas o Serginho Daia chegou para mim e falou: Edivar, faz uma dedicatória nessa camisa e dá um autógrafo para mim. Eu olhei, era a camisa verde e amarela, vocês conhecem, e a número 13, falei: pô, eu conheço esse cara aí. Aí ele falou: isso aqui você deu de presente para o meu avô, o Nacibão, o meu avô deu presente para o meu pai, o Sérgio, e o Sérgio me deu de presente para mim. Os dois são falecidos, né? E eu quero que você faça isso. Então, eu autografei, tá, fiz uma dedicatória, e falei: puxa vida, essa camisa aí tem 50 anos. Ela estava perfeita. Se fosse um jogo do Brasil, dava para colocar, entrar e jogar. Porque eu falei assim, o carinho que eles tiveram com alguma coisa de 50 anos atrás, que eu nem lembrava mais. O Nacibão era diretor, tudo, mas eu trabalhava, eu tinha esse relacionamento com ele com muita liberdade, com o Jimmy também, né? E eu tive isso na emoção, no churrasco, que era um churrasco simples, de amigos, lá, de coisa formal, né? Mas eu diria para vocês que eu sempre me senti assim. A minha mulher testemunha que eu sempre me senti bem em Jacareí, pela maneira que eu sou tratado, né? E o mais interessante é que, às vezes, eu encontro algum jovem aí da idade do Danilo, assim para frente, com 60 e tanto, quase 70. Olha, você me treinou no infantil do Trianon, você me treinou no Choqueio, e outros mais novos ainda, que hoje também estão com 50 e tanto, 60 anos, tem que estar mais ou menos perto de 60 anos para mais, né? Mas eu treinei com você, e é isso aí. Então, eu apresento o filho. Então, essas coisas é que, viu, Dúlio? Essas coisas que eu disse no começo da minha fala, que hoje isso só oficializou uma coisa que eu já tinha de sentimento. Tá? Eu não falava para ninguém, mas a minha esposa sabia o quanto que eu me sentia bem, e ela também se sentia bem quando nós vimos no Chado, aquela rodízio do camarão, todo ano ela fala: quando que é o rodízio do camarão? Eu quero ir lá no Jacareí, não sei o quê. Então a gente tinha essa afinidade, o prazer de ser no lugar. E como o Dorival falou, eu gostava desse jogo aqui. Não pela homenagem que me fizeram, mas pelo carinho, encontrando desde o estacionamento até o estádio. Então, essas coisas a gente guarda, e hoje você está oficializando. E está me dando agora, eu já tenho um compromisso. Eu falei para o presidente que agora eu tenho que aprender o hino de Jacareí, porque hoje eu me tornei cidadão jacareiense. Então eu vou ter que aprender, porque vou ser cobrado, né? Porque a próxima vez que eu estiver num lugar, numa festa aqui em Jacareí, se eu não cantar, o cara fala: que esse cara... E a outra parte da minha fala, eu não posso me alongar muito, porque a minha mulher fica olhando para mim, disfarçando, mas ela não gosta que eu fale muito. E a minha filha também agora toma o lugar dela e fica me cutucando, sabe? É o momento. O fato hoje de eu estar aqui, recebendo essa homenagem, mas essa homenagem ela é extensiva ao Valtão, extensiva ao Zé Lizolai, ao Josildo, ao Joia, ao Mical, todos aqueles que, o Biratã,
não podia jamais esquecer o Biratã, e aquele grupo que nós formamos. Porque eu diria uma coisa para vocês, uma coisa, a gente tinha experiência, nós aqui, o Zé Luiz jogou em Franca, o Valtão jogou no Flamengo, eu joguei no Corinthians, certo? O Biratã jogou no Corinthians, Mical jogou no Corinthians, mas a gente sabia que os outros times que aqui viriam jogar iam enfrentar a torcida do Trianon. E nós sabemos o quanto ela era forte, porque nós jogamos o Zé Luiz em Franca, e o Valtão no Flamengo, e eu no Corinthians, quer dizer, e o Bira também, e Mical. Então a gente sabia o que representa uma torcida. E nos emocionava muito também, porque ela lotava a praça principal para os jogos. Nós íamos jogar fora, eram dezenas e dezenas de ônibus. Jogamos em Campinas, nós ficamos metade do ginásio, ficou com a gente. Então, essa força, essa situação é que a gente sente o prazer, e eu fiquei muito feliz deles terem vindo, porque, tudo bem, eu posso ter tido destaque, ter jogado, mas, gente, você jogar com o Valtão, jogar com o Davi Zolai, tá, Biratã, dando bola, pegando rebote, soltando a bola boa para mim, então essas coisas, né? Não existe uma pessoa. Foi como o Mauro disse aqui, que ele aprendeu, mas ele ensinou outro. Os jogadores, eu também. O Danilo falou, Pipoca falou. É lógico, Pipoca, ele diz, eu trouxe ele com 18 anos para Jacareí, para São José. Mas eu passei para eles o que eu aprendi com outros treinadores. Aprendi com outros treinadores. Eles me ensinaram. Eu passei. Então, essa corrente não tem uma pessoa. Eu estava conversando com o Marcel antes, com o Cadum antes do início da cerimônia, em que teve uma homenagem aos campeões de 87, e eu fiquei surpreso, porque o Juarez Araújo, que era o mestre cerimônia, ele tinha me convidado antes, falou, o Ari Vidal quer que você vá nessa homenagem. Eu falei, lá no Clube Pinheiros, Marcelo, né? Eu falei, mas não há como, festa deles, não, o Ari Vidal faz questão que você vá lá. E eu peguei, então fui. E no momento que foram entregar o troféu para o Ari Vidal, o Juarez me chamou para entregar o troféu para ele. Tinha outros dirigentes do basquete, tá? Mas o Ari Vidal exigiu que fosse eu. E no momento que ele me entregou, ele falou, eu solicitei que o Edivar viesse aqui, quebrei o protocolo, eu queria que ele viesse nessa festa, justamente para entregar o troféu para mim. Porque eu queria fazer um agradecimento a ele público, porque a equipe que eu dirigi tinha 8 jogadores que tinham sido dele esses 5 anos. Então, praticamente, ele me ajudou a essa conquista. Não sei se o Marcelo lembra disso, o Cadu lembrava. Então, o Ari Vidal tinha sido meu técnico. A gente conversava, né, lá em Santa Cruz do Sul, conversava depois do jogo, batia papo, tá. Mas esse lado dele foi assim um momento muito forte para mim, porque eu falei assim, puxa vida, né? Aí, um técnico que o Marcel tem grande respeito, eu também tinha, que foi meu técnico. Eu tinha a humildade de chegar antes do jogo, ou, aliás, depois do jogo, perguntar o que você achou do meu time. E eu perguntei um dia lá em Jundiaí, justamente, para ele, chamado João Francisco Braz. Falei, Braz, o que você achou do meu time? Ele falou, olha, seu time está bom, está assim, está assado, mas se você quer ganhar campeonato, você tem que melhorar. É isso aqui,
melhorar essa defesa, fazer isso, para que você use mais tipos, você vai ter mais chance. Eu, em seguida, treinei a semana toda o que ele falou, e eu ganhei o melhor de 3 de Franca, no Ibirapuera, usando a tática que ele havia dito para mim, que ele tinha orientado. Né? E até o Marcelo, às vezes, brincava comigo, e eu depois, quando tinha do outro lado um treinador que tinha sido meu jogador, que é meu amigo, acabava o jogo, antes de ir embora, às vezes eu passava assim, falava, tchau, tchau, um abraço, treina isso aí que está fraco esse lado aí, tá? O Marcelo fala, pô, está entregando ouro, se o Marcelo lembra disso. Eu falei, não é, Marcelo, eu quero tão bem ele que eu já recebi isso de outros, então, essa presença aqui da minha família, minha mulher, meus filhos, meu cunhado, minha cunhada, minhas sobrinhas, da minha mulher, que são minhas sobrinhas do coração, e as minhas do lado do Simões, Lopes Simões. Eu agradeço a presença de vocês, fico muito feliz. E aos amigos de São José, Marco, a turma, Baiano lá do meu bairro, da Vila Maria, do meu sobrinho lá em cima. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. E pelo seguinte, eu estou esquecendo aqui, mas não estou esquecendo, eu estou deixando por último, esses 3 aqui, que eu aguento esses 3 desde 11, 12 anos, tá? Nós estamos com 80, vocês imaginam como... Esse cabelo aqui é dessa turma aí que eu perdi o cabelo. Mas eu vou fazer 80 daqui 25 dias, como eu disse. A presença deles, esses meus ex-colegas, as histórias nossas, os momentos nossos, né? A presença da minha família, dos meus amigos, já, além da honraria que hoje eu recebi, é o presente de meus 80 anos. Eu não ia fazer festa, nada disso, mas eu tinha, assim, Deus me colocou essa homenagem, porque eu tinha na minha mente, falar assim, 80 anos, eu queria estar com fulano, turma assim, assim, mas me proporcionou dessa forma aqui. Gostaria que tivesse aqui também alguns médicos, que graças a eles, que Deus os colocou na minha vida, e eu estou aqui hoje, eu gostaria que eles estivessem aqui para que eu pudesse também agradecer. Né? E por último, a molecada aí. Olha, isso que eu estou vendo aqui, o número de vocês aqui, no basquete, aqui em Jacareí, eu sei que aqui a turma tem raça, isso aí para mim é uma homenagem, não é uma homenagem simples, não. Me toca essa homenagem também, porque nós todos aqui que jogamos, nós já tivemos essa idade aí. Tá? Nós tivemos os mesmos sonhos que vocês têm. E vocês hoje são felizardos. Porque hoje o sonho de vocês é um sonho além fronteiras, é um sonho, um trampolim talvez na Europa, mas um sonho direto para os Estados Unidos. Então, esse sonho, eu acredito que... Agora, para tornar realidade esse sonho, vocês vão ter que ter muita dedicação e treino, e vão ter que escolher alguma coisa da vida de vocês, deixar de lado. Porque quando a gente entra nessa vida, e hoje o treinamento é muito mais intenso, hoje exige muito mais, a parte física é fundamental, e a parte física vocês têm que concentrar no treinamento e não podem, não que vocês vão ser puritanos ou sair, mas é uma linha de vida que vocês seguem,
E vocês vão ver quanto é difícil. Mas o sonho, para tornar realidade, você tem que trabalhar para chegar lá. Tá certo? Eu soube coisas de Jordan, de Kobe Bryant, dito por eles agora, recentemente. O Kobe Bryant, com toda a fama, com todo o dinheiro, com todo o prestígio, com tudo que ele tinha no basquete, ele, 6h30 da manhã, ele estava treinando, batendo a bola. E eu cito o exemplo aqui de um cara que está ali com a mão, mordendo a unha ali, o Marcel. O Marcel, quando ele foi trabalhar comigo no Monte Líbano, ele estava num momento de grande desafio da carreira dele. Mas um grande desafio. Ele tinha tido um problema físico e estava numa situação que tinha que ter um empurrão. E eu sugeri que nós trouxéssemos o Marcel para o Monte Líbano. Enfrentei algumas barreiras, mas não que eu seja duro para exigir, mas eu exigi que ele fosse para lá. E quando ele chegou, eu falei, Marcel, eu conheci você desde o tempo que eu era técnico infantil de Jundiaí. E ganhei um jogo de Jundiaí. Só que o único dia que eu ganhei de Jundiaí no campeonato, ele não jogou. E o Marcel treinava 3 vezes por dia. Ele chegava cedo, fazia uma atividade, depois treinava comigo mais tarde, perto da hora do almoço, e treinava à noite. E eu falei, olha, tem gente que não queria que eu contratasse você, porque você aí tá. Ele falou assim, quem é? Eu falei, não falo. Eu falo para você, se nós ganharmos o Paulista, o Brasileiro e o Sul-Americano. Quando terminar o jogo do Sul-Americano com o título, você chega para mim e fala, quem é? Aí eu digo para você quem é. Ele falou, então você vai dizer no final do Sul-Americano. E disse, porque nós ganhamos o Paulista, o Brasileiro e o Sul-Americano. E aí eu disse quem era. Entende? Então, a obrigação, você tem que acreditar no jogador, tem que acreditar, mas vocês, em primeiro lugar, vocês têm que acreditar cada um em si. Vocês têm que acreditar que pode chegar. Certo? Tem que acreditar. Eu já falei várias vezes para a minha mulher, ela só não fala assim, já ouvi essa história. Não é lógico, é casado de 52 anos, mais 3 anos de namoro, são 55. Ela tem que ter ouvido falar, repetir várias coisas. Não que eu esteja esclerosado ou a caminho de demência, nada disso. Mas é coisa que a gente conta. Se eu não contar as coisas que eu participei, que eu fiz, o que eu senti, né? E eu tinha 20 anos, estava em São José jogando, já tinha tentado jogar no Palmeiras, fiz um teste, eu era magrelo, meio baixo, não sei o quê. Palmeiras tinha 4 campeões mundiais, aí eu treinei lá 3 vezes, os caras disseram, muito obrigado, um abraço. Fui embora. Mas não que eu queira repetir o caso desse jogador que está indo para o Palmeiras agora, o Arthur. Só que 2 anos depois o Palmeiras foi lá e me pegou de volta, tirou do Corinthians e me levou para lá. Mas eu, nesse período que eu jogava em São José, que eu era um cara de futuro, né, em São José, mas eu não tinha uma expressão além do nosso município, da nossa região aqui. Eu comecei meus primeiros passos lá no Corinthians, o Corinthians, eu me identifico com a forma do Corinthians jogar, porque eu sou como uma líder da torcida do Corinthians, antes da Gaviões, tinha uma líder que chamava Elisa. Era uma senhora de uns 60 e tantos anos, que ela tinha um guarda-chuva. Ela era a líder do futebol do Corinthians, do basquete e do futebol do Corinthians, no Pacaembu. Ela era a líder, não era Gaviões, aquela loucura, não, era ela. Ela ia lá no treino, ia no treino de basquete, ia no jogo de basquete, ia no treino de futebol, e ela era respeitadíssima no Corinthians. Vale a pena tentar ver a história dessa mulher. E ela chegou um dia para mim, depois do
do jogo, eu tinha ido para o Palmeiras, o jogo quebrou, uma confusão lá no Parque São Jorge. Imagine eu ter saído do Corinthians, eu, Pedro Ives, ter saído do Corinthians, ir para o Palmeiras e jogar lá dentro, em seguida, lá dentro do Corinthians. Mas eu sei que quando acabou o jogo, ela falou assim para mim, Edivar, eu sei que você é palmeirense. Eu falei, eu sei, eu tenho família italiana, eu seguiria que torcesse para quem? Eu falei, a minha família espanhola, que é corintiana, é de menor força, a mais forte foi a italiana. Ele falou, você tem tudo de corintiano. E eu acredito que jogando, eu tenha mais de corintiano que de palmeirense. Mas a vida minha ali, a receptividade que eu tive do Vlamir, do Biratã, do Rosa, do Renê, aquele ambiente, e eu entrei já direto, substituindo um jogador que vagou na equipe emergencialmente. E eu fiz os primeiros jogos, 2, 3 meses, tá? Eu sei que eu falei para minha mãe um dia, eu falei, o ano que vem eu vou para Tóquio. Era a Olimpíada de Tóquio. Eu nunca tinha ido para a seleção, nem teria condições de cogitar, porque eu era recém-saído do interior, tanto que o treinador da seleção, o Brito Cunha, quando ele me convocou e eu me apresentei, ele falou, esse Jacu, vem cá. E esse apelido ficou, porque eu era de São José, então ele era do Rio de Janeiro. Né? Então, o Jacu, e esse apelido ficou. Tá? Mas eu falei, eu vou para a Olimpíada. E eu fui para a Olimpíada, certo? Eu disse que eu ia e fui. E entrei numa seleção que tinha 10 jogadores, eu fui o 11º, 12º, esses 10 eram uns bicampeões mundiais, os outros recém-campeões mundiais de 63, e eu consegui a minha vaga. Por quê? Porque eu me dediquei, treinei 4 meses de seleção brasileira, naquela época treinava muito, e acreditei que ia chegar, e lutei para chegar. E não pensei em nenhum momento que eu talvez não fosse. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês no final. Tá? Senhoras e senhores, informamos aos telespectadores, internautas e pessoas presentes aqui neste plenário que esta sessão será reprisada em breve pela TV Câmara Jacareí e as nossas fotos oficiais também estarão disponíveis tanto em nosso site quanto em nossas redes sociais. Informamos também que nesta parte final de solenidade, faremos as fotos e entrevistas oficiais. Primeiro, faremos a foto com os vereadores, autoridades e o homenageado. Em seguida, será liberada a entrada do público para cumprimentos e fotos particulares. Com a palavra agora, o presidente desta casa, vereador Abner Rosa, que fará o encerramento desta solenidade. Antes de finalizarmos a solenidade, eu gostaria de abrir a oportunidade para a fala do ex-atleta, grande jogador também, da Seleção Brasileira de Basquetebol, o senhor Marcel, para fazer também suas considerações. Seja bem-vindo. Tá bom aqui? Boa noite a todos. Eu não tenho protocolo né? Mas boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria conhecer a dona Luzia. Para mim, a senhora era uma entidade. Eu sabia que a senhora existia, mas eu nunca tinha visto. Né? O Júnior falava, o Edivar falava. Eu sei que a senhora regulava as coisas lá quando ele chegava, né? Parabéns.
Seu marido é sensacional. Tá bom? Eu estou aqui porque o Júnior me ligou, falou: Marcelo, dá para você fazer aquele vídeo que meu pai vai ser cidadão de Jacaraí? Eu falei: que vídeo que eu vou vir aqui, ué. Tem coisas que a gente não deixa de fazer. Uma é quando uma pessoa que a gente quer bem e que foi importante na nossa vida tem uma homenagem dessa. Parabéns a vocês por homenagear essa pessoa. Muito se tem falado aqui, na homenagem, do Edivar como técnico, como jogador, que eu comecei, eu joguei, né? Mas vocês não tiveram o testemunho de alguém que jogou num nível maior e que foi treinado pelo Edivar. Em várias ocasiões, ele citou mais ou menos uma, mas em várias ocasiões na minha vida, o Edivar quebrou meu galho, vamos dizer assim. Na Olimpíada, no Mundial que ele foi técnico na Colômbia, eu tinha operado o joelho, eu estava voltando de operação de joelho, ele me levou. E na época eu sei, ele falou assim: olha, o Marcel já estava com o joelho ruim, já estava namorando, já ia casar, para virar médico de vez, né? Mas vem aqui, joga, tal, me levou, podia não ter me levado. Eu tive uma fratura de estresse e fui cortado do meu time italiano, que é o começo dessa história que o Edivar contou. E eu não tinha time nenhum, meu joelho estava fraco, eu queria treinar, aqui não tinha, ele me pegou e foi isso mesmo. E eu treinava me fez treinar que nem um maluco, né? Não é que induziu, me inspirou a treinar, porque eu via o Cadum, o Israel, o Mauri, tudo jogando num outro nível que eu, e falava: como é que eu vou jogar com esses caras aqui? Só treinando, que a gente tem que treinar, né? Então, eu acho o seguinte, eu queria dizer assim, eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Cada um tem sua crença e cada um acredita. Tem gente que acredita que acaba aqui, tem gente que acredita que nós vamos para outro lugar, tem gente que acredita que a gente... Não vou julgar isso. Mas eu sei, pela minha crença, que quando eu morrer, eu vou para algum lugar. Em chegando lá, vão me perguntar: Marcel, você foi jogador de basquete, né? Jogou, tal. Quantas Olimpíadas? 4, tá, beleza. Por que você não foi que nem o Michael Jordan? E eu vou responder com toda tranquilidade: porque eu não sou o Michael Jordan. Michael Jordan é o Michael Jordan. O Marcel é o Marcel. Michael Jordan teve a história dele e eu tive a minha. Superdotado, tal, não sei o quê. Pode ter treinado também, mas, é o Michael Jordan. Tá bom. Marcel, você é médico também, né? Sou. Por que você não foi um Zerbini, um Jatene, não inventou coisas para melhorar a vida das pessoas? E eu também vou responder: porque eu não sou um Zerbini, um Jatene, cara pronto para isso aí. Eu sou médico de postinho, 2ª divisão, meu. Eu tenho que resolver com um estetoscópio, um aparelho de pressão e uma fitinha de tirar a glicemia e se vira. Se pedir um exame, tem algum médico aqui de postinho? Não. Se pedirem o exame, se eu tiver que pedir uma consulta com um especialista, leva 6 meses, e se eu tiver que pedir um exame de ultrassom que eu faço, leva 1 ano em Jundiaí. Então, se vira porque o paciente está aqui. Eu sou esse. Tá? Não sou o que faz estudo. Tá? Mas eu vou tremer nas carças
quando eles me perguntaram assim: Marcel, por que você não foi o melhor Marcel? Aí eu vou tremer, porque eu não sei, eu tenho certeza que eu podia ter sido melhor. Mas grande parte do que eu fui, eu devo a um técnico que me fez ficar uma pessoa melhor quando eu já era bom. Porque falar, né, que a gente sempre fala, tem que treinar, você sai daqui, molecada, treina, porque vocês vão conseguir, é isso aí, tal, não sei o quê. Certo. Pega um cara que disputou 3 Olimpíadas, ganhou o campeonato, que nem ele, ganhou o Mundial lá, tem medalha no Mundial, e fala assim: eu vou fazer você ficar melhor. E ele acredita e faz. Isso não é para qualquer um, não. Tornar um indivíduo bom ainda melhor é tarefa para poucos. Aqui no Brasil, eu vejo, falando do meu esporte, eu vejo justamente o contrário. Eu vejo o cara falar assim: quem são os melhores jogadores? Esses vão jogar no meu time. Enquanto falava assim: quem tem aí para a gente jogar? Tem, esse está machucado, está meio baleadinho, vamos levar e trazer ele melhor, tal, não sei o quê, e ganhar paulista, brasileiro, sul-americano e perder roubado do Barcelona lá dentro de um ponto. Né? Porque essa não dá para engolir, né? Entendeu? Tá? Então, eu estou aqui, não podia não deixar de estar aqui, para prestar uma homenagem para alguém que foi muito importante na minha vida. Alguém que me fez uma pessoa muito melhor do que eu já era. Tá bom? Muito obrigado. Finalizamos então, como foi dito pelo cerimonial, faremos alguns registros aqui de fotos logo após o encerramento. Então nós, os vereadores dessa casa, eu, vereador Dude, vereador Hernani Barreto, vereadora Maria Amélia e o vereador Roninha, nos sentimos felizes e honrados com a presença de todos aqui nesta noite. Declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.